Seguindo por aqui com o nosso Super Vitrine Revista, chegou o momento de falar com você. Você da melhor idade ou não, você ainda que tá ali depois dos 30, 40, que a gente já começa com as dores, né? A fisioterapia, gente, ela é dedicada aí para todas as idades, viu? Ela é indicada, mas claro que tem objetivos e intensidades diferentes de acordo com a necessidade de cada paciente, né? E hoje a gente vai falar mais sobre os benefícios da fisioterapia para a saúde dos idosos. E para isso, eu vou conversar com a nossa super fisioterapeuta que já está aqui com a gente, a Ana Paula Morona. Tudo bom, Ana Paula? Boa tarde pra você, minha linda. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem e vocês? Tudo bem, vocês muito bem. Muito obrigada, estamos ótimos. Conta pra nós qual é a importância da fisioterapia, primeiro pros idosos. Vamos lá. Então, antigamente a gente tinha idosos que eles chegavam funcional até boa parte da idade, né? Até lá o fim de vida, a maioria era funcional. E com o passar dos anos, eles começaram a se aposentar um pouco mais cedo, ficar um pouco mais parado, não fazer exercício físico e tudo isso vem atrapalhando essa parte do envelhecimento. Eles estão ficando cada vez mais frágeis. E qual que é o maior foco, então, da fisioterapia pro idoso? Aí depende o que aconteceu com o idoso. O idoso, ele é um indivíduo que ele abrange muitas áreas de tratamento, né, junto. A gente tem que sempre avaliar cada caso. Então, desde a parte urinária, com a gineco, a gente trabalha, a parte ortopédica, quando tem alguma fratura, algum acidente do idoso. E também, principalmente, né, a parte cardiorrespiratória do idoso, que é quando vem aquele cansaço, aquela fadiga nos afazeres de casa. Agora, assim, por exemplo, quais são os principais benefícios, sinais, aliás, que a família, por exemplo, quem está em volta desse idoso deve ficar atento? Olha, o vovô, a vovó está precisando de uma fisioterapia. Isso. Então, os principais sinais que o idoso dá para o cuidador ou para o familiar que está em casa é principalmente a parte da marcha, da caminhada dentro de casa, que começa a ficar cada vez mais lenta com o passar da idade. A parte do cansaço, então, digamos assim, tem algum idoso, algum familiar que ele está mais cansado para realizar algumas atividades. Às vezes ele conseguia ir até a padaria comprar pão, hoje ele já não consegue mais. Antes ele conseguia lavar uma loucinha em pé, hoje ele já não consegue. Então, esses são os principais sinais que o idoso dá pra gente. Agora, você falou da questão da marcha. Seria aquela questão, por exemplo, dos idosos que eles andam mais arrastando os pés do que erguendo os pés do chão? Isso. Tanto arrastando o pé, quanto aquele passinho curto que eles começam a dar e começam a se arquear um pouquinho para frente. Então, esses são os principais sinais da marcha. E daí, como que a fisioterapia pode ajudar melhorando? Também tem o cansaço, né? Que eles se sentem, eles vão andar um pouquinho e já se sente cansado. Isso. Então, a fisio no idoso, ela tem que englobar todos os exercícios possíveis. Então, o nosso intuito é deixá-lo funcional, deixá-lo com a capacidade de fazer as coisas sozinho, o quanto ele conseguir. Então, exercícios de equilíbrio, exercícios de mobilidade, exercícios principalmente de força, porque eles vão perdendo muita massa muscular. E principalmente também a questão de passar obstáculos, treinos de equilíbrio com caminhada. E como que é o tratamento? Eu sei que você vai fazer alguns exemplos pra gente, né? Pro pessoal de casa acompanhar visualmente falando como que é. Conta pra gente. Isso, eu vou dar alguns exemplos de exercícios que são fáceis e podem ser realizados em casa. O principal do exercício é que pudessem ter uma avaliação com a fisioterapeuta para fazer alguns testes funcionais, ver se precisa trabalhar a capacidade respiratória do paciente também. Mas tem alguns exercícios que são tranquilos, que dá para a maioria dos idosos realizar. E é claro que a gente tem que pensar também que algum exercício pode ter algum tipo de ajuste que a gente tenha que dar em casa. Isso, importante também é assim, que cada idoso é um idoso. Então, por isso que a Ana Paula está falando que é importante uma avaliação antes. Né? Esses exercícios são, assim, alguns que talvez encaixe para a maioria dos idosos. Mas lembrando sempre, né, que tem que passar por uma avaliação sempre. Isso. Então, os exercícios que eu geralmente oriento para os meus pacientes realizar como tarefa de casa, que eu falo. Que legal. Então, a gente tem o dia da físio, né? E nos outros dias eles também têm que realizar algum exercício, não é ficar totalmente parado, sentado no sofá. Então, o principal que eu oriento, a parte metabólica. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho os pés. Então, começa sentado, viu que tá facinho para realizar o movimento dos pés. Sentado, a gente vai passar para o de pé.
Então, de pé, do mesmo jeito. Vai ficar na pontinha e volta. É tipo contraindo a panturrilha, Ana? Isso, contrair a panturrilha. Aqui, se o idoso consegue fazer de pé e não consegue ficar sem segurar em nada, dá a mão para o familiar ou então coloca a mão na mesa, também sentado na frente da mesa, de pezinho assim, e faz o movimento. Ajuda bastante na circulação também, né? Isso, é o principal exercício para a circulação também das pernas. Que maravilha. A parte do senta-levanta, que é um dos principais, que pegam grandes músculos que a gente tem. Então, ou segura em algum familiar, se faz algum apoio lateral, ou então, se tem condição, não segura em nada, que aí é melhor ainda. Senta um pouquinho mais para frente, lembrando sempre da posição do joelho e dos pés. O calcanhar tem que estar atrás da linha do joelho. Você vai levantar de forma um pouquinho mais rápida e sentar o mais devagar que você conseguir. Ah, tipo aqueles agachamentos de academia? Isso, é um agachamento pro idoso. Mas daí o idoso, ele senta. Isso, a gente tem que ficar na academia segurando na academia, minha amiga. Isso mesmo. Meu Deus. Faz de novo, esse aí é interessante para eles fazerem em casa. Vou segurar um pouquinho na frente. Então, sobe devagar, sobe rápido, desculpa, e senta bem devagar. Legal. Tá bom? Entendi. E outro exercício que é uma função que a gente precisa na maioria das tarefas de casa, no dia a dia mesmo que a gente realiza, é o alcance. Então, o idoso vai tentar tocar lá no chão o máximo que conseguir e volta. Se não conseguir tocar o chão, coloca algum obstáculo, alguma coisa de casa só para dar um apoio. Uma almofada, vai até onde dá e volta. Conforme vai conseguindo, vai um pouquinho mais baixo. É claro que tomar consciência de alguns sinais de tontura, alguma coisa assim, interromper o exercício. Não é para ninguém cair da cadeira. Deus o livre, né? Não faça isso. Algum sinal você já para ali. E repetições ou minutos, quanto tem que fazer? O ideal é começar com umas 10 repetições de cada exercício para ver como é que vai. O senta-levanta, eu prefiro que comece com uns 3 a 5 e conforme vai ficando fácil, vai aumentando as repetições. Entendi. E mais do que isso, todo dia. Isso, é importante realizar todo dia. E mais do que isso, ideal que seja com um profissional. Se for um idoso mais funcional, com um educador físico. E se for um idoso um pouco menos funcional, com um fisioterapeuta. E a gente também tem que lembrar do acompanhamento multi, né? O nutricionista, que é muito importante nessa parte. A parte da fono também, que avalia a parte da disfagia. Também tudo isso acarreta num tratamento ideal para o idoso. Perfeito, linda. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Tenho certeza que todo mundo amou essas dicas maravilhosas hoje aqui do Vitrine Revista. Passa seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, já manda direto para você. Então, para todo mundo que está em casa, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, é @fisioanamorona. Pode me chamar no WhatsApp, tem o link para o WhatsApp também, não tem problema, eu respondo assim que possível. Perfeito. Obrigada mais uma vez, excelente feriado e até mais. Obrigada a você, Patrícia.